Bom, diante desta situação de pandemia e isolamento social que nós estamos vivendo, foi nos pedido numa destas perguntas, do que a Bíblia diz, a respeito do nosso posicionamento como igreja em relação a cultos online, ceias online, batismos online, que até isso tem acontecido, e vai a nossa resposta, tanto um posicionamento eclesiástico, quanto também uma resposta pessoal, mas claro, eu como líder aqui da Igreja Bíblica dos Irmãos. Primeiro de tudo, é sempre bom lembrar que o culto a Deus presencial e de maneira coletiva não deveria ser uma opção para o cristão. Nós somos, como cristãos, obrigados a cultuar a Deus. Claro que a gente faz isso de boa vontade, é o mínimo que a gente pode fazer, mas o que a Bíblia apresenta é que o culto a Deus é uma convocação do próprio Deus ao seu povo para que nós o cultuemos, para que nós o adoremos. Então não é opcional. E eu fico muito triste em saber que existem pessoas, e nós sabemos que existem, de que estão em casa num domingo à noite ou domingo de manhã, dependendo da tradição da sua igreja, e que decidem ficar em casa e não estar junto com a igreja cultuando ao seu Deus. Isso é muito estranho. Mas não deveria acontecer, porque isso faz parte da nossa essência, de quem nós somos, o culto coletivo ao nosso Deus. Posto tudo isso, né, esta introdução, essa palavra inicial que é necessária, nós estamos num momento em que isso é impossível de se fazer. Pelo menos o culto presencial, ir até uma localidade, reunir toda a igreja e cultuar a Deus. Tá? Com isso nós estaríamos desrespeitando a nossa autoridade, enfim, todas as questões que vocês estão aí ligados na mídia e sabem do que está acontecendo. Diante disso, eu creio, pessoalmente, que Deus nos dá a criatividade para conseguirmos suprir estas questões sem que aquilo que é essencial no culto seja prejudicado. Então o culto tem algumas questões que são essenciais, inegociáveis num culto a Deus. Tá? Tem a palavra nunca deve ser negligenciada num culto a Deus, porque é quando Deus fala com o seu povo. As orações, os cânticos, as ofertas, todas essas demonstrações de que nós estamos falando e adorando a Deus, nós estamos falando com Deus e o adorando, né? Todas essas demonstrações num culto público acontecem e são essenciais para o acontecimento de um culto. E, claro, a comunhão entre os irmãos. Né? A comunhão é um fator essencial, porque o culto não é para ser realizado sozinho. Né? Só eu vou cultuar a Deus. Este culto que nós estamos falando, a minha vida deve ser um culto a Deus, isso é claro, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 a demonstrar isso, mas este culto a Deus, quando você cultua coletivamente a Deus, não faz sentido você fazer isso de modo individual. Então pressupõe, o que é essencial, a reunião de crentes, a reunião dos salvos para que Deus seja cultuado. Além disso, um outro elemento que é parte do culto, a gente vê isso lá em 1 Coríntios, claramente a partir do versículo capítulo 11, né, em que Paulo está descrevendo os elementos do culto público ali a Deus, é a ceia do Senhor, que faz parte da adoração do seu povo a Deus, relembrando o motivo de estarmos reunidos como povo de Deus. Sem ferir toda esta essência, sem ferir todas essas práticas que são essenciais ao cristianismo, eu não vejo problema em nós, temporariamente, entendendo que isso é uma tristeza para a gente não poder se reunir como povo de Deus, isso é sempre bom deixar claro, mas usarmos a nossa criatividade e a tecnologia que temos a nosso dispor para suprir isso de alguma maneira. Então, eu não entendo ser pecado ou algum tipo de problema, fazemos um culto a Deus online, temporariamente, uma vez estando impossibilitados de o fazermos presencialmente. Eu fico pensando, e claro, eu não quero de maneira nenhuma tentar entrar na mente de Deus nessa questão, mas eu fico pensando que, na minha visão, é melhor cultuar a Deus desse jeito do que deixar de cultuá-lo por 1, 2, 3 meses, ou vai saber quanto tempo vai durar este isolamento social. Então, para mim faz mais sentido entender que é melhor cultuar a Deus
desta maneira, ainda assim ressaltando o fato de que disso ser uma tristeza para o povo de Deus, o fato de nós não estarmos nos reunindo coletivamente. Isso inclui todos os elementos do culto. Isso inclui cantarmos, isso inclui a pregação da palavra, o ensino bíblico, isso inclui orações uns pelos outros, e isso inclui também a ministração da ceia do Senhor. Eu sei que nós não estamos coletivamente presentes, né? Isso é impossibilitado de estar, mas por outro lado, nós estamos virtualmente presentes, porque nós estamos vendo uns aos outros, nós estamos com as nossas famílias e com os outros crentes reunidos numa mesma sala, se a gente pode assim dizer, né? Virtual, claro, mas ainda assim é algo coletivo, não é algo que eu estou fazendo sozinho. Mesmo que seja virtual, mas é algo coletivo. Agora, mais uma vez, é virtual porque estamos impossibilitados. Isso nunca deve ser usado como desculpa para os desigrejados. Porque, na verdade, quem quer ser desigrejado não precisa nem de desculpa, ele vai ser de qualquer jeito, né? Ele deve estar gostando deste momento. Mas nós, que entendemos que o culto é essencial, a gente faz isso, mas de uma maneira triste, porque não podemos estar presencialmente cultuando a Deus. Então, essa é a nossa visão. Nós não temos problemas em realizarmos, principalmente ceia, nós já fizemos isso como igreja, inclusive, realizamos 2 ceias como igreja, e aliás, é interessante que o texto de Atos 2 vai mostrar claramente, né, que a partir do versículo 42 ali, que a igreja primitiva, ela mantinha-se firme ali na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E mais para frente diz que eles se reuniam no pátio do templo todos os dias, estavam ali reunidos, e partiam o pão em suas casas. Tá? E depois compartilhavam as refeições juntas. Então é interessante que esse partir do pão não é simplesmente uma refeição de um ou outro ali, mas é que nas casas eles partilhavam o partir do pão, relembravam aquilo que Cristo fez por eles. Ou seja, os crentes se reuniam, a igreja estava reunida, provavelmente não era toda a igreja, porque a igreja de Jerusalém era grande, mas a igreja se reunia numa casa e, claro, a Bíblia fala da presença de um sacerdote para fazer aquele evento da ceia. Mas, por outro lado, a Bíblia fala que nós somos o sacerdote universal dos crentes. Então, se há um ajuntamento de cristãos e eles querem relembrar aquilo que Cristo fez por eles, parece que não tem problema deles pegarem um pão e um suco de uva, um vinho, simbolizando isso que Cristo fez e adorarem a Deus ali, relembrarem daquilo que Cristo fez por eles na cruz. Eu fico pensando, se a ceia é um momento de lembrar daquilo que Cristo fez, quanto mais memória tivermos disso, quanto mais lembrarmos disso, é melhor para nós. Ficarmos 1, 2, 3, 4 meses sem lembrar daquilo que Cristo fez, sem participar deste momento tão sublime e que de uma certa forma nos abençoa de um modo especial por aquilo que ele simboliza, eu acho que não é saudável para o corpo de Cristo. Mas claro que nós também, e eu quero fechar o vídeo dizendo isso, respeitamos as outras opiniões. Há igrejas em que não estão fazendo reuniões, cultos, ceia, esperando que se volte isso, então nós entendemos perfeitamente e devemos respeitar a crença desses nossos irmãos. E também vale ressaltar que batismo não é elemento essencial de culto a Deus. O batismo, ele pode ter num culto ou não é o elemento de um culto. Aliás, o batismo, no Novo Testamento, às vezes acontecia fora de um momento de culto, né? Quando a pessoa recebia o convite de salvação e chegava à frente e se batizava, não era exatamente num culto. Então, parece que dá para esperar um pouco, né, para realizar o batismo de alguém depois que as coisas normalizarem. Fora isso, todos esses elementos de culto, ao nosso ver aqui, a Igreja Bíblica dos Irmãos, não entende ser um problema a realização deles.